A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, bom dia, tudo bem com você? Como é que vocês estão? Uma excelente manhã de sábado para você, hoje dia 18 de março de 2023 e estamos no ar com mais um programa Medicina e Saúde e aqui na Rádio Clube FM 100.9 eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho. Lá fora, temperatura 22 graus, previsão de muito sol. O nosso astro-rei vai brilhar depois de uma noite de muita chuva, né? Chuva que pegou a gente de surpresa e nenhuma das previsões de tempo tinha essa programação para chuva ontem à noite, mas por fim, aqui na nossa fronteira choveu bastante e hoje a previsão, então, é que seja nossa manhã de sábado, nosso dia de sábado ensolarado. E nós estamos aqui com mais uma edição do nosso Medicina e Saúde e a nossa convidada de hoje é a doutora Daniele Bonvin, da Clínica Oral Sim. E a gente vai fazer um bate-papo super gostoso, falar aí de tudo que envolve a odontologia, das novidades, da evolução, não só da parte tecnológica, mas também do profissional e contar um pouquinho da história da doutora Daniele. Daniele, querida, seja muito bem-vinda, que prazer te receber aqui, bom dia. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer enorme, né, estar novamente aqui com vocês, trazendo informações e as novidades da odontologia, né? Que é uma área da medicina tão ampla, né? E que realmente é importante que as pessoas tenham cada vez mais conhecimento. Exatamente, e eu acho que nos últimos 20 anos, né, a doutora, deu uma evolução, assim, deu um salto gigantesco, né, na área da odontologia. Mas antes da gente falar disso, eu queria que você contasse um pouquinho por que você escolheu fazer medicina e qual foi a sua faculdade, a medicina é odontologia e qual foi a sua cidade de formação? Eu me informei em Curitiba em 2002, então já vai fazer 21 anos que eu sou formada. Atingiu a maioridade. Já, já dá para dizer, né, que já sou maior de idade na odontologia. Sim. E a gente veio para Foz do Iguaçu em 2013, final de 2013, porque meu marido teve uma oportunidade, né? Eu tinha meu consultório lá, já atendia há muito tempo, porém sempre tive vontade de sair de Curitiba. Né? Por causa que eu não gosto do frio, não gosto do clima, nem do trânsito de lá. Opa! Então eu queria fugir, assim, e realmente a cidade é grande, né? A capital você perde muito tempo no trânsito, tudo muito longe. Então eu levava 1 hora para ir trabalhar de carro, às vezes não conseguia voltar na hora do almoço, às vezes não, nunca conseguia, né? Então eu perdi muito da infância dos meus filhos. Então eu queria uma oportunidade numa cidade menor. O meu marido teve uma oportunidade para Cascavel, mas eu tinha um irmão que morava aqui em Foz. Eu falei, olha, se der para a gente ir para Foz, tá legal, negócio a gente fechado. vai, tá fechado. E no fim, Deus é bom, né? Encaminhou e deu tudo certo. E aqui estamos, já vai fazer 10 anos. Ô Dani, por que você escolheu odontologia? Na hora lá de fazer o vestibular, o que te levou a fazer odontologia? Eu tenho uma tia que é a primeira pessoa que se formou na nossa família e ela é dentista. Então a gente ia passar as férias na casa dela, lá em Campo Grande, e a gente sempre ia no consultório, ou às vezes ia, quando a gente estava mais jovem, assim, às vezes com 15, 16 anos, a gente ia no consultório, auxiliar ela. Então a gente teve essa vivência de profissão, né? E acho que isso inspirou muito a minha família, inclusive, porque sou eu, o meu irmão e tenho mais uma prima que é dentista também. Opa, então a família realmente foi inspirada. Como não parece, né? Por isso que a gente sempre diz, né? Que às vezes o exemplo arrasta, né? Com certeza. E dentro da família, quando se tem alguém na área de formação, fica as coisas mais fáceis. Acompanha, né? Acompanha. Mais fácil até, não diria, porque ela lá em Campo Grande, a gente lá em Curitiba, né? Então, assim, não tinha uma proximidade
Porém, assim, eu acho que realmente foi a inspiração que a gente teve, foi nela. Perfeito. Dani, agora você já contou um pouquinho da sua inspiração, por que odontologia, por que Foz do Iguaçu. Eu acho que agora a gente pode entrar um pouquinho nessa área, né, dos cuidados, da evolução. Você disse que já é 21 anos formado. Sim. Eu acho que você pegou bem essa transição, né, da odontologia antiga para a nova. Mas como você estava dizendo em off aqui, muitas coisas desses últimos 10 anos mudaram. Sim. E eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência o que um dentista, qual é a área que ele atua e um pouquinho dessa evolução toda. Ah, legal. A gente tem várias áreas de atuação, né? Voltando só um pouco no que você falou, realmente eu peguei bem a fase de transição do amálgama, né? Que era aquela restauração escura, a gente ainda aprendeu a fazer na faculdade. Sim. Eu fiz por algum tempo no meu consultório ainda, do amálgama para a resina. Então, essa foi uma grande evolução, assim, na odontologia, porque antes as restaurações eram aquelas restaurações escuras, né? E as pessoas não gostavam, e por muito tempo ela ainda foi a melhor opção para odontologia, porque quando veio a resina é colada, então a gente não tinha sistemas adesivos, né? As colas, elas não eram muito seguras. Então, por muito tempo ainda se optou fazer aquelas restaurações escuras, que são as restaurações de amálgama. Então, essa sim foi uma primeira grande evolução, né? A evolução dos sistemas adesivos. Porque apesar de molhado, a boca, a gente trabalha com muita cola, com muito adesivo, né? Então, assim, precisa ser algo muito seguro para que tenha uma longevidade. E hoje a gente realmente conseguiu atingir um patamar bem bacana. E dentro da odontologia a gente tem diversas especialidades, né? Eu vou citar quais são para a gente ir esclarecendo. Então, a gente tem a parte de clínica geral, que trabalha mais com a parte básica, limpeza, restauração, né? Um bom clínico geral normalmente faz a base ali, né? E é ele que vai evitar que a pessoa evolua para muitos outros problemas, como a perda de um dente, a necessidade de usar uma prótese, um implante. Mas ele normalmente faz limpeza e restauração. Tá? Daí, dentro da parte de restauração, a gente tem uma especialização em restaurações, em estética, né? Que é a especialização em dentística, que chama, que vai, assim, realmente daí ser especialista em dentística. Lá na clínica a gente tem a doutora Patrícia, que ela é especialista nessa área. Aí a gente tem a endodontia, que é o tratamento de canal. A endodontia evoluiu muito nos últimos anos também, porque antigamente a gente falava de fazer um tratamento de canal, o paciente falava, não, pode arrancar, não vou fazer isso não, porque era um dos piores tratamentos que tinha. Para você ter uma ideia, a pessoa optava em extrair o dente e não querer fazer o tratamento de canal, pelo medo, porque sofria muito, né? Hoje, então levava, além do processo doloroso, levava 4, 5 consultas, às vezes meses fazendo o tratamento. Hoje, com a técnica mecanizada, em uma consulta de 1 hora e sem dor, o profissional consegue fazer. Inclusive, se levanta até dúvidas, tem pessoas que chegam a dizer assim, não, aquela clínica lá, eles não estão fazendo, não fizeram. Né? Eu tive esse caso, né, do vizinho do meu paciente, falar, vai lá, porque eles não trataram o seu canal, porque é impossível, em 1 hora e sem dor, né, resolver. Hoje já é possível pelo avanço do material, né, a gente trabalha com a endodontia mecanizada. São aquelas agulhinhas que colocam, elas são confeccionadas num sistema diferente que permite, né, e também pela evolução do material, permite que você tenha essa agilidade e esse conforto, né. Aí a gente tem a especialidade de prótese dentária, onde o profissional vai trabalhar com toda a parte de prótese, né. Aí a gente está falando de coroas, de facetas, de dentaduras, de pontes, né. Essa parte evoluiu também muito em termos de qualidade do material, né? Cerâmicas. Antigamente, para você fazer uma prótese fixa, né, a gente usava metal e cerâmica. Sim. Metal e porcelana. Hoje ainda usa, porém evoluiu bastante e a gente consegue fazer totalmente estético, né? Sem aquela parte escura do metal. Quem usa aí sabe do que eu tô falando. Que às vezes vai sorrir, aparece uma linhazinha preta na gengiva. É o metal que tá por baixo. Então, hoje a gente faz tudo branquinho, usa zircônia, fica lindo, né? Como se traz muito próximo à naturalidade do dente. Tem a implantodontia, né? Que é
realmente, assim, a especialidade do oral sim, apesar de a gente ter todos esses especialistas, né? A implantodontia, a grande evolução também. É o carro-chefe, É né? o carro-chefe, porque você imagina que você consegue entregar, devolver, né? O dente fixo para a pessoa, e às vezes em um dia, em 72 horas, em uma semana, a pessoa tem todos os dentes fixos na boca novamente. Tem a periodontia, né, do Dr. Ritieri, lá da clínica, que trata de toda a parte de tecido de sustentação do dente, que é importantíssimo também, né, porque tem que estar sempre limpo, sempre bem higienizado. E trata também da parte de estética, né, faz as plásticas gengivais. Quando tem necessidade de fazer algum reparo na gengiva, quem trata é a periodontia. Então, são bastante áreas, né, Dani? Sim. São muitas áreas e a odontologia evoluiu muito e os profissionais, porque assim, eu vejo você sempre está em constante evolução e buscando muitos cursos, né? Sim, não dá para... Eu não consigo passar um ano, né, sem ter feito assim 3, 4 cursos no ano, porque realmente sempre tem novidade no mercado, sempre tem um material novo para se trabalhar, né? Porque a partir do momento que você tem um start dentro do material, que você evolui um detalhe, aí a pessoa já começa a buscar outras evoluções, né? E vem melhorando cada vez mais. Por isso que a odontologia, muitas pessoas dizem assim, nossa, mas um tratamento no dente é caro pra caramba, porque também, além de todo esse material, existe muito estudo, dedicação, e esses cursos também são muito caros também, né, Dani? Tudo é caro, a gente brinca assim, né? Quando a pessoa fala, é para dentista, custa 10 vezes mais. Mas assim, falando de valores, a gente, dentro do mercado odontológico, você tem várias opções, tá? Você consegue comprar, vamos falar de resina. Você consegue comprar uma resina por R$40. Mas existem resinas que custam uma fortuna, né? Custa R$500, R$400, 600, 700. Então, assim, a gente, aí você começa a se segmentar pela questão da qualidade, né? De qual é o material que vai ser usado na minha boca, né? Porque se eu tenho essa gama toda, então aí você começa a diferenciar as clínicas pelo material com que ela está usando, né? Porque de acordo com a qualidade do material, para você ter uma ideia, a resina hoje a gente trabalha com nanotecnologia. Nanotecnologia. Então, isso vai trazer um polimento a longo prazo. Por que é importante um polimento? Porque se a resina está bem polida, ela não vai acumular placa, não vai acumular o biofilme, né? Que é aquela mistura de bactéria, resíduo de alimento e saliva que fica ali em cima e aí fica por muito tempo, começa a formar cárie. Então, uma qualidade melhor de resina vai te trazer uma longevidade maior do teu tratamento. Né? Às vezes a gente tem lá na clínica pacientes que falam, mas eu fui lá na Brasil, né? Que tem várias clínicas lá mais populares e custa metade do preço. Porque o material não é bom. E né? Com o tempo vai pagar o preço, né? Não tem jeito, né? Exatamente. A gente vê, né, assim, próteses, né? Quando você começa a baixar... Eu sempre falo assim, para o paciente, você não tem como comprar uma Ferrari pelo preço de um Fusca. Não. Né? Se tiver, você desconfia, porque alguma coisa tem. Né? E começa a pecar em material, começa a pecar na esterilização, né? Na equipe, na capacidade do profissional. Então, tudo isso é o que faz a formação de preço. Né? Qualidade de material, uma equipe bem treinada, capacitada para isso, quantidade de pessoas para trabalhar. Né? Porque eu posso pegar uma pessoa só e ela fazer um todo, porém não vai ser bem feito. Porque são muitas áreas dentro, né? Não tem como você ficar especialista em todas elas. Exatamente. Né? Então, realmente, o buscar, o treinar, o estudar também requer eterno, tempo, né? Investimento, e você não consegue cuidar de todas as áreas. Exatamente. A gente está falando de tecnologia, né? De você usar o que tem de melhor no mercado. Então, isso tem o custo, né? Perfeito. Dani, a gente estava falando, você falou de todas as esferas que a odontologia oferece hoje, e uma das coisas que me chamou a atenção quando eu vim buscar para a gente fazer essa entrevista um pouco mais, me aprofundar um pouco mais no assunto para a gente poder conversar, dentro das doenças bucais, eu vi que a falta de dente
é considerada uma doença bucal. Interessante isso, né? Porque não se vê muito o lado da estética, né? Se pensa muito na área da estética quando falta um dente, né? As pessoas têm vergonha de sorrir, põem a mão na boca. A gente já falou muito sobre isso aqui no Bom Dia Clube. E eu queria que você contasse um pouco pra gente quais são as doenças bucais mais comuns nos brasileiros. A cárie, né? É uma doença que atinge a maior parte dos brasileiros e é a partir da cárie ou a partir de uma doença periodontal não controlada que a gente começa a perder os dentes, né? Começa a evolução, porque uma cárie às vezes vai evoluir para canal, aí já se está muito avançado, aí vai comer, fratura o dente ou não faz a reabilitação da forma adequada, né? Então a cárie é o começo dessa evolução para a perda do dente. Realmente hoje a gente tem um número enorme de brasileiros com falta de um ou mais dentes, né? Ou até mesmo que usam uma dentadura, porque a gente tinha no passado essa ideia de que extrair os dentes era a solução, né? Hoje em dia não mais, apesar que a gente tem muito paciente que vai, quero tirar tudo para não me incomodar mais, né? Esse é uma crença muito errada que se criou, né? Que você extrai um dente que não vai fazer falta e que você não vai mais se incomodar. É muito pelo contrário, né? A partir do momento que você começa a perder um dente, ele desequilibra todo o sistema, né? Porque eu sempre falo assim que a boca é uma engrenagem perfeita. E ela tem que funcionar dentro daquele sistema dela. Você perder um dente, os dentes vizinhos começam a entortar, o dente de cima começa a baixar. Então, você já vai desalinhando os dentes. E como cada dente tem seu correspondente dentro da boca, se você começa a morder de forma errada, você não distribui a força de mastigação da forma que tem que distribuir. Aí começa a sobrecarregar alguma região. Quando você tem um trauma que está sobrecarregando, pode começar a fazer trinca naquele dente, pode começar a fazer perda óssea. Então, assim, a longo prazo, os danos são enormes, tá? A gente falando de perda de dente. E, realmente, as pessoas falam, é o dente lá de trás, ninguém vai ver. Ninguém vai ver, realmente. Porém, a tua mastigação já não vai ser mais tão eficiente como deveria ser. Tá? Até para sentir o sabor do alimento é diferente, porque você não mastiga, né? E aí a gente já entra numa cadeia de problemas. Porque se você não mastiga bem, você não vai fazer uma digestão da forma adequada, teu alimento vai ficar no teu estômago ali por mais tempo, vai fazer proliferação de fungos, vai ter que produzir mais ácido, então isso já vai te trazer um problema de saúde, né? Sem contar que não absorve os nutrientes da forma adequada. Perfeito, você vê, né? Eu quando fui buscar aí que tinha lá que é considerado uma doença, a falta de dente, eu pensei como a gente culturalmente a gente não tem esse entendimento, né? Não tem esse conhecimento, e a odontologia evoluiu tanto hoje, a melhora até mesmo em relação às próteses, às dentaduras, né? Antigamente uma dentadura era horrível, machucava a boca, a gente via muitas pessoas reclamavam muito, né? E hoje a evolução trouxe também essa qualidade de vida para as pessoas, né? Traz qualidade de vida, traz conforto, né? Traz segurança, porque imagina a pessoa poder sorrir, poder conversar sem se preocupar que a prótese vai cair, né? Porque é o que normalmente elas se preocupam, né? Eu vejo assim, muitas mulheres, principalmente, vai precisar passar por uma cirurgia, chega lá na hora, tem que tirar a prótese, né? Aí vai para a cirurgia sem os dentes. Às vezes quando volta já aconteceu de terem perdido a prótese. Então, assim, é uma insegurança, né? É triste. É triste. Você sabe, Dani, que até um dia da semana que você estava contando de um fato de uma pessoa, né, que quase sofreu um acidente porque, né, acabou perdendo essa prótese. E lembra que alguns anos atrás tinha muito aquela propaganda daquela cola adesiva? Sim. Aquilo também era muito triste, né? Ainda usa-se bastante, né? Mas eles reclamam porque, você imagina, tem a prótese, ela tem que ficar bem justinha lá no céu da boca. Aí você coloca a cola e ela, ao longo do tempo, ela pode ir soltando, né? Às vezes ela vai soltando durante o dia. Então, assim, é muito desconfortável, né?
mas ainda usa-se muito. É um recurso que ainda existe, né? Se usa muito ainda. Usa muito. O que evoluiu na parte de dentadura em si é o material para confecção, né? Os materiais de moldagem, eles têm menos distorção. Então, você pode entregar uma prótese de melhor qualidade, né? Que vai ajustar bem certinho, mas ainda realmente precisa, às vezes, de vários ajustes, né? Uma prótese que fica machucando na boca, sim, pode causar, ao longo tempo, um câncer bucal, tá? Existem vários estudos que comprovam isso, porque fica fazendo um trauma ali na região, né? Às vezes a pessoa coloca uma dentadura e fala assim, vai calejar, né? A prótese machuca, ela vai esperando até que melhore. Às vezes começa a fazer uma formação de um novo tecido ali na região e pode evoluir para uma lesão mais grave, sabe? E dentro da dentadura também a gente tem a questão de que as pessoas às vezes ficam 15, 20 anos com a mesma prótese, tá? E o ideal é que a cada, no máximo, 6, 7 anos elas troquem. Por quê? Porque a prótese ela é feita de acrílico, né? Acrílico é um plástico. A gente coloca comida gelada, comida quente, comida gelada, quente, esse estímulo por muito tempo. Aí vai fazendo microtrinca no plástico, e aí começa a acumular resíduo de alimento, bactéria. Aí a gente pode desenvolver uma doença que chama candidíase. Tem candidíase na boca. Olha só. E aí você desce para a garganta, tem que fazer tratamento. Então, assim, o número de doenças que acometem a cavidade bucal é enorme. Né? São inúmeras, né? Inúmeras. Eu tenho diagnosticado, inclusive essa semana eu tive 2 casos, eu acho interessante falar também, HPV. HPV? Tem manifestação bucal. Então, assim, essa semana eu tive 2 pacientes que tinham lesões bucais que são características de HPV. Então, assim, por isso que é importante você ter um dentista de confiança, sim, né? E você vá com frequência, porque aí a gente consegue fazer diagnósticos precoces, né? Se você faz um diagnóstico de HPV, você pode prevenir um câncer de útero, um câncer de reto, de vagina. Então, assim, a boca, ela não está sozinha, né? Ela está ligada num todo e ela nos traz muitas informações a respeito da saúde daquele indivíduo. Não existe... a pessoa não tem como falar que tem saúde se ela não tiver saúde bucal. Perfeito, Dani. E outra coisa que na fronteira eu acho que chama muito atenção, a gente até falava em off, em relação ao fumo do narguilé, como as pessoas gostam de falar. Tem uma influência em relação a doenças, câncer de boca? Tem muito isso, Dani? Tem. Muito, assim, eu não tenho, assim, para te falar em termos de quantos casos que a gente tem, a incidência, né? Porém, eu já tive um paciente que eu fiz o diagnóstico de um câncer bucal, um mucoepidermoide, por uso contínuo do narguilé, né? O tabaco, a fumaça quente, a quantidade de toxinas ali, né? E aí você vai estudar, a gente fez o diagnóstico e das causadores, né, desse tipo de câncer é o tabaco, né? É o fumo. E um paciente jovem, 20 e poucos anos, né? E quando a gente fez o diagnóstico, ele foi para São Paulo fazer tratamento e, graças a Deus, tá tudo bem, né? Porém, a incidência existe, né? É um perigo, né? Porque você está trazendo uma toxina ali para dentro da sua boca, né? Desequilibra o meio, né? E sim, pode desenvolver um câncer bucal. O cigarro e o alcoolismo são um dos grandes causadores de câncer bucal. Então, ó, a Maria Angélica tá mandando uma pergunta. Maria Angélica, fica aí que eu já vou fazer a pergunta para a doutora Daniele Bonvim, que está conosco aqui. Para quem está ligando o rádio agora, nós estamos com o programa Medicina e Saúde no ar nesta manhã de sábado. A gente vai até às 9 horas da manhã, então você pode pedir as suas dúvidas, tirar as suas dúvidas também no WhatsApp, no 45 9 99 55 98 99. E a doutora Daniele Bonvim é lá da Clínica Oral Sim, está tirando todas as dúvidas e a gente está falando de muitos assuntos aqui que eu acredito que é muito importante que você tenha conhecimento. Nós falávamos então em relação à incidência, né, que tem ligação com arguile, com fumaça, com fumar. Aí tem muita gente que diz assim, eu já presenciei isso. Sabe esses vaporzinhos que são tipo de uma canetinha e tal? Não, isso aqui não traz problema nenhum, né?
Porque eles procuram lá no Google, né? E sempre vai ter a parte que defende, mas tudo que é químico, né? O nosso organismo foi preparado para respirar oxigênio. Nada mais além disso, né? Então, assim, tudo que você traz de química, que vai aquecer, que vai alterar, né, a condição local ali, é tóxico e pode sim desenvolver um problema, né? Não tem como dizer que não. Isso, porque as pessoas pensam muito quando fumam só no câncer de pulmão, né, Dani? Fica só naquela de pulmão, esquece que tem garganta e boca, né? Boca, sim, você vê que é muito sério, então tem que ter esses cuidados. O que pode chamar a atenção, por exemplo, o ouvinte está aí, eu tinha uma feridinha, tinha uma afta, né? Isso aqui pode evoluir para um câncer? Como é que é essa evolução, Dani? Feridas na boca, elas existem sim com uma maior frequência, porque às vezes a pessoa se machuca, né? Muito fácil. Ela vai escovar o dente, bateu a escova, machucou, né? Isso vai causar uma afta. Aliás, esse é um dos principais causadores de afta, é o trauma, né? O trauma durante a escovação ou com o próprio alimento, né? Vai comer algo mais duro, um torresmo, um salgadinho, machuca e ela forma afta. A afta, ela não pode ficar mais do que 15 dias. Se passou desse período de tempo, é bom você buscar um profissional para fazer uma avaliação, que aí pode ser que não seja uma afta. Né? Então, se a gente viu uma feridinha ali esbranquiçada, é bem dolorido, porque a gengiva é bem sensível, né? Você acompanha, se ela passar de 15 dias, procura um profissional para ir buscar mais a fundo o que está acontecendo. Perfeito. É recorrente as pessoas, por exemplo, tem uma afta, passa 1 mês e meio, 2 meses, acaba tendo outra afta, às vezes na língua, na gengiva. Tem alguma coisa que causa isso? Pode ser genética. Tá? A pessoa pode estar com a imunidade muito baixa, às vezes falta de vitamina B12 pode causar também essa aftas recorrentes, né? Tem tratamento também. Tá? É sempre importante procurar um profissional para entender. Claro. Começou a aparecer uma vez. Até para ver o que é, né? Às vezes pode ser acontece, às vezes da pessoa, um dente quebrou, né? Tava com cárie, foi comer alguma coisa, o dente quebrou, e ela não busca um profissional para restaurar. Aí fica aquela pontinha do dente machucando. Aí tem que tratar o que está causando a afta, né? Então, você tem que olhar qual que é a causa, né? Por que está aparecendo aquela lesão ali na boca? Perfeito. Então, vamos para a pergunta da nossa ouvinte e depois a gente vai para o intervalo. Já passou meia hora, rapidão, que gostoso. Né? É Maria Angélica. Bom dia, querida. Obrigada por mandar a sua pergunta. Quanto tempo demora a cicatrização de um implante, doutora? Oi, Maria Angélica, tudo bem? Então, eu sempre explico assim, o que determina o tempo de cicatrização é o torque. Tá? O que é isso? Na hora que a gente instala o parafuso, a gente consegue calcular a força com que ele travou. Se ele tem um bom travamento ali na hora da cirurgia, e o que determina isso é a qualidade do osso. Tá? Existem 3 tipos de ossos, e aí depende de cada pessoa. Então, se ele tem um bom travamento, eu já posso na hora colocar um dentinho, que é o que a gente chama de carga imediata. Sim. Tá? Se ele não trava bem, eu tenho que deixar o implante quietinho lá dentro do osso, aí a gente vai colocar uma tampinha, dar um pontinho para fechar, e aí a gente tem que aguardar 3 meses, tá? Por quê? Porque o nosso organismo, ele vai reconhecer, e é por isso que é importante você usar um implante de boa qualidade, que tenha um bom material, né? Porque ele vai reconhecer o material ali e é o teu corpo que vai começar a depositar osso em volta do parafuso de implante. Só que ele leva 3 meses para fazer uma deposição de osso madura, para então eu poder começar a colocar força naquele implante, que é a força da mastigação do dente. Tá? Então, num padrão geral, de 3 a 4 meses. Mas o que determina mesmo é o torque, é a hora da cirurgia. É a hora da cirurgia, né, Dani? E tem muito a ver também, por exemplo, a pessoa tá sem um dente naquele local já faz muito tempo, 4, 5 anos, ou ela perdeu o dente faz 6 meses. Isso faz diferença na hora da cicatrização ou não? Não, só o que faz diferença é a qualidade do osso. O que, assim, se a gente fez uma extração e não deu para instalar um implante na hora, aí novamente tem que esperar 3 meses, porque onde estava a raiz do dente, o organismo forma osso,
ele leva 3 meses para formar um osso para que eu possa instalar um implante. Mas 6 meses, 1 ano, não tem diferença. A não ser que a pessoa espere muitos anos e ela tenha uma reabsorção óssea, né? Aí sim vai fazer diferença. Por quê? Perdeu o dente, o osso daquela região fica sem função, né? E o nosso organismo não deixa nada parado, ele começa a reabsorver o osso ali. E aí, se deixar muito tempo, muitos anos, pode ser que eu não tenha osso suficiente para instalar um implante. Aí sim vai fazer diferença do tempo. Perfeito, principalmente para as pessoas que usam dentadura há muitos anos, né? Tá de 15, Sim. 20 anos, é um tratamento um pouquinho mais longo daí, né, doutora? Ou não necessariamente? Não necessariamente, é bem individual, tá? Eu já vi pessoas que estão com os dentes e aí vai precisar fazer extração e fazer enxerto ósseo, né? Olha. Por causa de uma estrutura que a gente tem no rosto que se chama os seios da face, né? Elas descem, né? Pneumatiza. E aí a gente precisa levantar, colocar um enxertozinho de osso. Hoje, a gente falando de evolução de material, o enxerto ósseo é feito com um pozinho de osso, é um osso de laboratório, né? Já não precisa mais tirar da própria pessoa. Ou antigamente usava bastante assim osso de cadáver, né? Que a gente fala de osso de banco. Hoje já é uma outra técnica. Então, às vezes, mesmo tendo dente, precisou fazer enxerto para colocar os implantes. E tem pessoas que usam prótese há muitos anos e tem uma quantidade linda de osso que dá pra gente fazer um tratamento bacana. Então, é bem individual. É muito individual isso, né? Não existe regra. Perfeito. Então, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e eu ainda quero perguntar sobre isso, sobre os implantes. Se fala muito, tem gente que diz assim, eu tive uma rejeição, mas isso a doutora vai contar pra gente depois. Se isso é verdade, é mito. Eu acho que dentro da odontologia tem muito mito também, muito né? Mito. Então tá. Então, para você que está em nossa companhia, não desligue o rádio, não vá para outra estação, porque a gente volta daqui a pouquinho, então, com Medicina e Saúde. E a nossa convidada de hoje é a doutora Daniele Bonvim, lá da Oral Sim, tá tirando todas as dúvidas, papo gostoso, papo leve. Quer mandar a sua pergunta, quer saber mais? É muito fácil, interaja com a gente no WhatsApp, 45 999 55 98 99. A gente vai ali e volta já. Estamos apresentando Medicina e Saúde. A terapia de ozônio já é há muito tempo uma importante aliada para a saúde. É eficaz no tratamento de vários tipos de doenças, dores, feridas, quadros infecciosos, além de procedimentos estéticos como flacidez de pele, estrias, celulites e até mesmo emagrecimento. O método consiste na utilização de ozônio medicinal como um agente terapêutico. Em Foz, conheça a Ozon Health, clínica de ozonioterapia. Agende um horário por WhatsApp 459 91 21 51 16, Avenida das Cataratas 15, Sala 202, Edifício W. Chaminsky, bairro Boici. Seu Peugeot, em todos os sentidos, é na Auto Foz. Quem busca esportividade e tecnologia, encontre um Peugeot. Venha fazer um Emotion Drive e se apaixonar pela tecnologia de última geração. E para você que já tem o seu Peugeot, venha garantir as revisões do seu carro com a gente. Auto Foz Peugeot, Rua Nelson da Cunha Júnior 600. Telefone 3521-1200. E fique ligado em nossas redes sociais. @Auto Foz Peugeot. No trânsito, escolha a vida. Clínica de Olhos Dr. Franco, sua saúde é seu melhor prazer. Clínica de Olhos Dr. Franco, uma história de vida com você. Cuide da saúde dos seus olhos, a vida é como você a vê. Clínica de Olhos Dr. Franco. Clínica de Olhos Dr. Franco, Rua Antônio Raposo 406, Sala 604, Edifício Marajoaras. Telefone 3523-7763. Um ponto de encontro perfeito para viver os bons tempos da década de 50. Conheça a hamburgueria e restaurante temático do Movie Cars Entertainment e tenha uma experiência nostálgica. Seja no café da manhã, almoço ou lanche da tarde, a hamburgueria e restaurante do Movie Cars tem o cardápio perfeito para o seu paladar. São várias opções de lanches, petiscos e pratos especiais, além de deliciosas sobremesas e bebidas. Com acesso independente do
do parque, a entrada é gratuita. Curta uma incrível viagem no tempo na hamburgueria temática anos 50 do Movie Cars. Localizada na Avenida das Cataratas, a 950 metros da entrada do Parque Nacional do Iguaçu. Você merece requinte e bom gosto. Na Paraná Decor, as mais lindas sugestões para renovar o ambiente da sua casa. Móveis, cortinas e toldos. Paraná Decor. Detalhes que fazem a diferença. Avenida JK 2733. Telefone 3027-2008 ou www.paranadecor.com. Ponto do Fogão. Sempre a melhor solução. Tudo em peças e acessórios para bares, lanchonetes, hotéis e utensílios domésticos. Bebedouros comerciais, queimadores e grelhas para fogão. Super promoção em linhas de carrinhos para churros, churrasco grego, espetinhos e cachorro-quente. Condições especiais de pagamento e ótimo atendimento. Faça uma visita. Rua Fagundes Varela, 449, fone 3028-9308, ao lado da Casa Vitória, na Vila Portes, em Foz do Iguaçu. 70% de desconto nas lentes multifocais nas Óticas Samir por apenas 10 vezes de R$ 9,90. Atenção, você que precisa enxergar de longe e perto com o mesmo óculos, aproveite a super oferta com 70% de desconto real e pague apenas 10 vezes de R$ 9,90 nas Óticas Samir. Maior e melhor rede de óticas do oeste do Paraná, a única com atendimento 100% digital. Óticas Samir, a visão que faz sorrir. Estamos de volta. Medicina e Saúde. Olá, e estamos de volta com o nosso programa Medicina e Saúde. A nossa convidada de hoje é a doutora Daniele Bonvin, lá da Oral Sim. Estamos tirando todas as dúvidas, falando de odontologia, o que é mito, o que é verdade, falando de doenças bucais. Tem suas dúvidas? Bora interagir com a gente nessa manhã gostosa de sábado, né? Já estamos aí no mês de março das mulheres, né, doutora? Sim. E quanto importante, né? Quanto? A gente lembrar dessa data, né? Uma data que foi, assim, realmente um marco na história, né? A evolução para as mulheres. E lá na clínica a gente sempre valoriza muito isso, né? Porque a gente sabe da importância, né? Da autoestima, da mulher estar bem, se sentir valorizada, né? Exato. Porque realmente esse mês é o que a gente busca, né? É a valorização da mulher, né? Perfeito. E Dani, antes de a gente voltar para o assunto que é mito e é verdade em relação aí ao implante, me diz uma coisa, falando de mulher, falando do mês de março, né? Você é mulher, você é mãe, você é esposa, você é profissional, como que dá conta de tudo isso? Olha, às vezes nem eu sei, né? A gente fala, como que eu consegui fazer tudo isso, né? Acho que essa é realmente uma característica das mulheres, né? A gente consegue atender o telefone, falar no WhatsApp, tá trabalhando ali, né? Planejando, pensando o que o filho vai fazer no outro dia, né? Pensando até na administração da casa, né? Porque na maior parte das vezes é a gente que faz, né? A administração do lar, né? Porque é a administração da família, a administração da empresa e do lar, né? Que você tem que estar com tudo em dia. Mas a gente tira força, né? E eu gosto muito, assim, de toda essa agitação. Eu falo que quando eu começo a ficar sem ter muita coisa para fazer, eu já começo a ficar meio depressiva, assim, procurando problema para arrumar, para resolver. Para resolver. Para quem está nos ouvindo, doutora Daniele Bonvin, lá da Oral Sim, você, além de ser administradora da Oral Sim, né, doutora, você também está à frente, está lá no tratamento, está atendendo, né? E tem 3 filhos meninos, né? E ainda tem uma de 4 patas, a bisteca, né? E isso tudo demanda muito tempo, porque as pessoas às vezes ouvem, quem está aí do outro lado, às vezes também está atolada na vida, no dia a dia, e diz assim, mas é tão difícil, como é que fulano dá conta? Como é que faz? Será que é verdade isso mesmo? E dá conta, né? E às vezes assim, quando eu vejo que eu tô muito cansado, a gente sempre tem, né, os nossos dias assim que a gente não tá tão bem. Eu busco inspiração em outras mulheres, né, porque eu faço muita coisa, né, como você falou,
Eu trabalho meio período na parte de gestão, na parte da avaliação, todo o planejamento, o andamento, né, de todos os atendimentos. A gente atende um número muito grande de pacientes por mês lá na clínica, né? Então isso tem que estar sempre bem alinhado. Eu faço auditoria dos prontuários, eu acompanho caso por caso de perto. Para você ter uma ideia, a gente tem em torno de 450 a 500 pacientes de prontuário que a gente tem que estar todo mês bem alinhadinho. Tem os pacientes que chegam novos, né? Normalmente é de 70 a 80 pacientes por mês, então sempre está trabalhando toda essa questão. Cuido da parte da casa, cuido da bisteca, cuido dos meus filhos, né? E ainda tem um marido. Tempinho para sair com as amigas, ainda tenho o marido, né? Mas assim, quando eu penso, nossa, tanta coisa, mas aí eu olho para as mulheres que fazem mais, né? E aí a gente busca inspiração nessas mulheres. Porque aí você fala, nossa, eu faço... Aí você pensa, tão pouco perto daquela mulher que faz tanto, né? Se ela consegue, eu consigo também, né? E é só a gente estar disposto para isso, né? Querer, Pronto, né? Pronto, tá aí, ó. Você que está nos ouvindo, né? E estava buscando uma inspiração, tá aí, ó. Que é mais do que isso. Olha que resposta boa. Se inspirar em quem está na frente da gente, sempre produzindo e fazendo. Exatamente, né? Porque aí eu vou puxar a sardinha pro seu lado, né, Cláudia? Que é aquilo que você sempre fala, né? Que a mulher, às vezes, vê uma mulher maior, uma mulher mais bonita, né? Em vez de se inspirar, não, começa... É como se fosse uma invejinha daquela... depreciar. Começa a depreciar, exatamente não. A gente tem que mudar a forma de ver essa situação, né? Isso. Se inspirar nas outras mulheres, né? Porque aí a gente encontra força, né? Para a mudança que a gente precisa dentro da gente. Exatamente, ó, viu? A doutora, além de uma excelente dentista, ainda traz pra gente aqui sempre conselhos bons e para que a gente possa sempre como mulher evoluir, como profissional também, né? Não cabe isso só para mulher, mas é pelo fato de ser o mês da mulher, a gente fica mais preso falando sobre isso, né? Bom, doutora, conta pra gente. Eu falava lá antes do intervalo, nós estávamos falando sobre implantes e eu falei sobre a tal da rejeição. Tem gente que faz um implante, teve uma rejeição, fica meses tratando, retratando, não consegue colocar o dente, acaba perdendo aquele pino. Isso é verdade? É mito? Pode acontecer, tá? O que na maioria das vezes pode levar a uma rejeição? A qualidade do implante, né? Hoje existem estudos que comprovam que mais de 20% dos implantes instalados no Brasil são implantes piratas, né? Quanto? São mais de 20%. É bastante, É um absurdo, né? na verdade. Muito, né? É um absurdo. Porque é um risco, né, Cláudia? É um risco que você está submetendo o seu paciente, né? De causar uma infecção, né, um problema maior do que ele chegou. Ele saía da clínica com um problema maior. Então, mais de 20% é confeccionado em fábricas de fundo de quintal. Então, isso não traz um tratamento de superfície necessário, né? Você submete o seu paciente a riscos de saúde mesmo, né? Então, às vezes, em vez de resolver, você vai estar ocasionando um problema maior. Mas também, assim, o cuidado do paciente no pós-operatório, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de higienização e essa é uma das principais causas que levou o paciente a perder os dentes e às vezes vai levar a perder os implantes também, né? Porque a pessoa tem a ideia assim de, eu vou colocar o implante e não vou me incomodar nunca mais. Não existe isso, sempre vai precisar de manutenção, tá? Então a falta de manutenção pode causar rejeição, tá? Ou às vezes algum problema sistêmico do paciente, né? Mas na maioria das vezes a qualidade do implante, pode ter algum erro na hora da técnica, também pode acontecer, mas é mais raro, né? Se você está no profissional que ele é uma pessoa capacitada, extremamente capacitada, tem experiência no que está fazendo, é difícil, mas pode acontecer. Eu sempre falo assim que a área de saúde não é matemática que 1 mais 1 é 2 e pronto, né? É raro, mas acontece. Tá? Pode acontecer rejeição. Mas se você seguir o passo a passo correto, usa um implante de boa qualidade, que tem um bom tratamento de superfície, você tem um material esterilizado da forma adequada para que não haja contaminação na hora da cirurgia, né? Você tem um profissional capacitado, você orientou o teu paciente no pós-operatório
como que vai ser feita a higienização, quais os cuidados que ele vai ter, se você faz o passo a passo certinho, é muito raro de acontecer. As chances são muito menores. São né? muito menores. Mas Doutora... aí que a pessoa tem que estar sempre alerta, né? Ou a qualidade do implante que vai ser colocado na boca dele. Porque hoje existem inúmeras marcas, né? Mas poucas são de boa qualidade. Perfeito. Doutora, e você falava em relação à higiene, né? Eu acho que aí tem muitos mitos, né, em relação à higiene bucal, porque se fala muito, tem uma escova boa para isso, tem aquelas escovas elétricas, quantas vezes eu devo escovar meus dentes, eu devo usar enxaguante bucal. Conta pra gente o que é uma higiene bucal, como se deve fazer, quantas vezes se usa o tal do fio dental. Conta pra gente, porque tem muita gente que fala muita coisa, se hoje a gente se ouve falar muita coisa sobre isso. Certo. A higienização correta é você passar a escova, né, de forma adequada, uma escova adequada, daí já vou falando cada item desse. Então, escovação, passa o fio dental e na sequência faz o bochecho, tá? Como é que é o processo? Primeiro escova, passa o fio e faz o bochecho. O fio vem depois da escova. Ou pode, aí é gosto, né? O importante é fazer, Sim. né? Mas se você passou ali, fez a higienização, passou a escova, tá limpinho, passa o fio e entra com o bochecho para atuar nas áreas que esses dois não conseguem atingir. E também a parte de língua, bochecha, né? Isso é bacana. Escova, tá? O grande problema das escovas é que as pessoas têm a ideia de que uma escova dura é que vai limpar os dentes. E na verdade não é. Tá? Às vezes você até causa um problema maior, porque você faz muita força e pode causar danos. Então, escova macia. Hoje no mercado a gente já tem um corte na cerda da escova que tornou as escovas 17, 20 vezes mais macia do que a escova macia. Porque as pessoas estavam fazendo muita força, fazendo movimento errado na hora de escovação e estava trazendo prejuízo. Ao invés de limpar, estava tirando a estrutura. Então, escova macia, de cabeça pequena, nunca escova muito grande, porque senão você não consegue chegar nos molares, né? Escova aí bate, causa afta, né? Aí já começa a parar de higienizar. Então, macia ou extra macia, de cabeça pequena. Esse é o ideal para escova. Perfeito. Tá? Bochecho, o que eu vejo muito, e principalmente nos jovens, fica com preguiça de escovar, vai lá e faz um bochecho só para tirar o cheiro ruim da boca. Não vai funcionar, porque eu sempre falo assim, você não tem como passar um pano na casa sem varrer antes e tirar a sujeira. Sim, né? Se não vira, não adianta, não vai fazer a coisa bem feita, o bochecho, né? não vai atuar, você tem que tirar de forma mecânica, né, com a escova e com o fio, a placa que fica acumulada ali. Sim. E aí você faz o bochecho para complementar a higienização, tá? Até essa semana, esse mês das mulheres, a gente teve uma campanha com algumas meninas, né? E eu sempre... jovens, né? Adolescentes de 10 a 15 anos. E, assim, eu me sinto, assim, privilegiada de poder ir falar para essas mulheres, porque na minha experiência lá na clínica, a maior parte das pessoas que perderam os dentes, perderam nessa fase de 15 a 18 anos. Sim. Né? Porque aí já sai dos cuidados dos pais e aí eles têm independência, porém eles não têm, às vezes, o cuidado que precisa ter. Né? Então, é uma fase que acaba... Ou antigamente, né? Porque hoje os jovens já estão mais caprichosos, assim, já estão mais ligados nesse sentido. Mas antes perdia-se muito. Eu vejo muitas mulheres falam, eu perdi meus dentes com 13 anos, com 14, com 18, né? Então, assim, eu gosto de falar para essa idade como uma forma de prevenção, porque a higienização feita da maneira adequada, ninguém precisa ir sofrer no dentista, né? As consultas se tornam menores, então, ao invés de ter que ir fazer um tratamento longo, às vezes de 3, 4 meses, em uma consulta você faz uma limpezinha, uma prevenção e está resolvido. Perfeito. Né? Então, a escovação é a escovação base de tudo. A escovação, a higienização é cada vez que você se alimentar, você escova os dentes. É de manhã, né? Quando acorda, após o almoço, e a mais importante que é a escovação da noite, que é o que muitas vezes a pessoa fica com preguiça, né? Claro, chega em casa, às vezes, jantou, ou vai jantar, fica lá no celular, quando vê, já dormiu, não levanta para fazer higiene. Porém, à noite, o nosso corpo ele diminui
é a produção de saliva, tá? E aí a saliva, ela faz a proteção dos dentes, né? Porque na saliva tem vários componentes, principalmente cálcio. Então ela protege os dentes da ação das bactérias. Diminui salivação, tá? A festa tá pronta ali para as bactérias. Então elas vão atuar muito mais. Então você tem que escovar antes de dormir, para fazer a proteção, tirar todas as bactérias, biofilme ali, tá bem higienizado para proteger, tá? Porque a gente não vai contar tanto com a proteção da saliva. Tá, então, assim, os cuidados são primordiais, Sim. né? A higiene é o que manda em todo o restante, né? Até as doenças relacionadas da gengiva, né? As próprias cáries, o tártaro, tudo isso tem histórico com a escovação. E o mau hálito? Também, né? Porque o que causa mau hálito? As bactérias. Como que a gente vai manter a saúde, né? Porque assim, a gente tem vários tipos de bactérias dentro da boca. O que a gente tem que manter é o equilíbrio com a escovação, com a higienização, né? Agora, se você não higieniza, e a boca, ela é um ambiente muito favorável para desenvolvimento de fungo e bactéria, porque tem resíduo de alimento, é úmido e quente. Então, é o paraíso. É o paraíso. Né? E a gente mantém o equilíbrio com a escovação. É remoção mecânica, ação, né? E aí é importante você investir numa boa pasta, né? Porque essas pastas mais simples, elas contêm só flúor. Flúor atua só na parte do dente, né? Para repor. Agora, se você tem uma pasta que tem cuidados para gengiva, tem outros componentes químicos que não seja só o flúor, ele vai atuar em várias outras áreas, né? E vai cada vez mais mantendo esse equilíbrio da microflora ali da região, né? Perfeito. Tem alguma orientação de creme dental, de pasta de dente para tipos de idade, ou essas que você encontra no supermercado, essas são as de melhores qualidade, ou tem uma marca que a doutora pode dizer, não, essa aqui é 100%? Não vamos falar de marcas, né? Mas assim, existem, é aquilo que eu falei, né? Procura uma pasta de dentária que tenha cuidados não somente para o dente, né? Porque a boca, ela não é composta só de dente, né? A gente tem a língua, tem a gengiva, tem a bochecha e tem várias pastas que já trazem benefícios para essas áreas também. Tá? Então, é uma questão de gosto, né? É cosmético, né? Então, é gosto. Mas, assim, é bom é um investimento e que uma pasta de dente dura muito tempo, né? E também isso é uma outra questão que é importante a gente falar, é a quantidade de pasta. Não é uma quantidade toda, a extensão da escova. É uma bolinha ali, o tamanho de um grãozinho de ervilha. No meio da pasta, é uma pequena quantidade. Você não precisa usar um tanto, senão faz muita espuma, você não consegue higienizar, está desperdiçando, né? Então, investe numa pasta boa, usa uma quantidade adequada para que ela possa durar e você tenha aí uma pasta de boa qualidade para realmente proteger, né, toda a estrutura da boca. Tem diferença de creme dental de criança para adulto, ou essas que a gente vê aí com sabores tanto para infância quanto também para adultos, a gente vê creme dentais aí com sabor de hortelã, sabor de tutti-frutti, não sei o quê? O creme dental para criança tem alguns que não contém flúor, né? Porém, se usa a pasta do adulto, o cuidado que tem que ter é não deixar engolir, né? Porque é o que acontece, às vezes a criança gosta, ou compra uma com flúor, com saborzinho melhor, a criança, em vez de cuspir, engole a pasta. E isso aí pode trazer danos à saúde, né? Até mesmo para os dentes. Pode causar fluorose, que é um excesso de flúor no organismo. Então, assim, principalmente os pais, né, quando vai higienizar, ou toma cuidado de olhar se as crianças não estão engolindo a pasta de dente, que é perigoso. Perfeito. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o clareamento, né? Clareamento de dente, a gente se ouve falar muito, se faz muito. Hoje a gente vê todo mundo de dentão branco, né? Aqueles dentão, eu digo, passou Vanish na boca, né? Sabe aquele produto que lava a roupa? Conta pra nós, doutora, em relação a isso. As pessoas dizem, mas tira o esmalte do dente, depois o seu dente vai estragar. Como é que é isso? É verdade? É mentira? É mito? É mito. Isso é uma pergunta que eu tenho bem frequente, né? Mas não causa dano.
se você faz o uso adequado de tudo, né? O uso adequado é o que vai determinar se vai causar o dano ou não. O clareamento, ele não tira o esmalte do dente, né? Eu sempre falo, o dentista é o profissional que mais trabalha contra ele mesmo, porque a gente sempre busca orientar, trazer o que tem de melhor, né? A gente tá aqui para evitar que os seus dentes tenham danos, né? E realmente, se o clareamento causasse dano, com certeza seria uma coisa que a gente não faria. O nosso dente, vamos imaginar que assim, que nem você pegar um monte de canudinho, tá? Essa é a estrutura do dente. E na ponta desses canudinhos tem uma tampinha que são os canais de cálcio, tá? Quando a gente coloca um clareamento, ele tira essas tampinhas e ele produz o oxigênio vai lá dentro do canudinho, que são os tubinhos dentinários, ele vai lá dentro, tira as cadeias de cores que tem lá e traz para fora. Só que quando você para de usar o clareamento, a saliva repõe o cálcio, porque a saliva tem cálcio. Tá? Então, assim, existe tira e põe da saliva. Então, você parou de usar, com o tempo já a saliva já vai fazer essa reposição e vai tampar essas entradinhas. Por isso que às vezes causa um pouco de sensibilidade. Tem pessoas que fazem e ficam com sensibilidade, porque abriu esses tubinhos, mas a saliva já repõe e aí passa a sensibilidade. Então, não causa dano. Tá? Só que a indicação é de que seja feita uma vez ao ano. Uma vez ao ano. E tem idade também, né? A partir aí dos 17, 18 anos, que já tá com o esmalte maduro, né? Perfeito. Por que tem pessoas que têm dentes mais escuros e outras pessoas mais claros? É composição. É composição. Isso é da própria estrutura do organismo da pessoa. Não tem nada a ver em relação à alimentação, tomar chimarrão, tomar café? Tem também? Isso faz diferença? Faz diferença quando você não está com a sua limpeza em dia, vamos dizer assim. Por quê? Quando a gente não escova os dentes, fica uma massinha branca ali colada no dente. Quando essa massinha fica mais tempo do que deveria, o cálcio que está na saliva endurece essa massinha e forma o tártaro. O tártaro é uma estrutura áspera e porosa, tá? Então, ela absorve o pigmento do alimento. Se você vai tomar café, chimarrão, tudo que tem cor, vai absorvendo o pigmento. Então, se tem muita placa, absorve o pigmento. Isso causa um manchamento dos dentes, tá? Então, isso sim pode trazer uma alteração de cor. Tá? Mas já tem estudos aí falando que a alimentação não altera a cor do dente, da estrutura do dente, porque o tamanho da partícula do corante é maior do que o canal de cálcio, então não consegue entrar. Olha, perfeito. Estão estudando ainda. Estão estudando, ainda vão contar. Todos precisam tirar o dente ciso? Todo mundo precisa tirar o dente ciso ou isso também é um mito? Todos não, mas a grande maioria. Por quê? Porque hoje existem duas teorias, mas a que eu acredito mais é a questão da evolução, tá? Antigamente a gente precisava mais dos dentes, né? Muito antigamente, né? A gente não tinha tanto acesso. Quando a gente não tinha faca. Quase lá. Então a gente usava mais os dentes. Hoje a gente usa cada vez menos. Então o tamanho da cabeça mudou, né? A estrutura mudou. A gente já não tem mais espaço na arcada para nascer o terceiro molar. Tá? E tanto é que existem pessoas que não têm nem o germe do dente. O dente não nasce. Não tenho o terceiro molar. Não tive nem o germe, não precisei extrair. Tá? Então, tem cada vez mais pessoas. Tem pessoas que não nascem e tem pessoas que nascem, porém não têm espaço. E assim como tem pessoas que têm o terceiro molar, nasceu, tá com os 4 sisos lá e funciona bem. É normal nascer os 4 ou só os 2 em cima? Tem muita gente que diz, nossa, o 4 é para poucas pessoas. Normalmente só é os 2 em cima. Porque verdade? Normalmente em cima que nasce todos, né? A pessoa tem o germe do dente, de todos os dentes, porém que tem espaço para nascer, normalmente é mais o superior. Tá? Quantos dentes em cima e quantos dentes embaixo a gente tem que ter? Tem que ter 16. Em cima 16. 32. 16 em cima e 16 embaixo. É isso. Menos disso. Não, daí, contando conciso, né? Tá certo. E tem gente que tem a boca um pouco menor, mas em todos os dentes a estrutura é menor. Tem gente que. Ou tem gente que tem mais dente ou menos dente. Não existe isso. Tem pessoas que têm um problema que chama agenesia dentária. Não nasce o dente. Pode ter agenesia de alguns dentes, um ou outro não nasce,
E eu conheci uma pessoa que não nasceu nenhum dente dele. Nenhum? Ele era jovem e usava dentadura porque ele não teve o germe de nenhum dente. Agenesia total. Olha. É bem raro, mas existe. E aí, falando do siso, é importante, assim, acompanhar, tá? Porque o dente, ele é projetado para nascer, né? Então, ele vai tentar nascer a vida toda. Essa é a função dele, né? Se ele estiver lá, não está atrapalhando, todos os dentes estão certinhos, não precisa extrair? Não precisa extrair. Agora, se está deitado, ele pode empurrar a raiz do dente do lado e pode causar uma reabsorção na raiz do dente do lado. E às vezes você acaba perdendo os 2 dentes. Ou se ele... O que acontece muito, Cláudia, isso é importante a gente falar, nasce só uma pontinha. Aí a pessoa fica com medo. Só que como não tem como higienizar naquela pontinha onde nasceu e ele fica encostado no dente do lado, faz uma cárie enorme no dente do lado e acaba perdendo o siso e o dente do lado, que é extremamente importante para a mastigação. Então isso tem que cuidar. E às vezes também o organismo pode encapsular, tá? Formar um cisto. Porque passa de um determinado tempo, ele não nasceu e o teu corpo vê aquilo como um órgão estranho. Aí ele vai encapsular para expulsar e forma um cisto ali na região. Olha, aí fica um pouco mais sério. Né? Então assim, acompanha, né? Se você não extraiu, vai uma vez por ano, faz uma radiografia panorâmica, né, com o seu dentista, pede para avaliar. Perfeito. E ainda, tem dente, por exemplo, tem gente que diz assim, eu tinha o dente siso me dava dor de cabeça. Procede ou é mito? Dente siso, mastigação errada. Às vezes a pessoa coloca uma prótese e a prótese não fica na altura correta. Lembra que eu falei que a boca é uma engrenagem que tem que funcionar perfeitamente. Se a gente tem algum erro de mastigação, ele vai sobrecarregar os músculos e dar dor de cabeça. Outra coisa que dá muita dor de cabeça, apertamento dos dentes. Tá? A pessoa fica tensionando, né? A gente tem o bruxismo e o brictismo. Quando a pessoa fica apertando os dentes, isso causa dor de cabeça. Dor muscular, dor nos ombros, afeta a qualidade do sono, dá zumbido no ouvido. Olha, então sempre é bom procurar um dentista para ter tirar essas dúvidas, fazer essas perguntas. Às vezes a pessoa está com a prótese muito velha, desgastada, não está com a altura dos dentes da forma adequada, porque existe uma altura perfeita para cada pessoa. Perdeu aquela altura, começa a sobrecarregar uma estrutura que é a articulação, começa a ter dor. Perfeito. Dor de ouvido, às vezes, também. Olha, então sempre... Quanta coisa, né? Quanta coisa, por isso que é importante sempre procurar uma orientação de um profissional, né? Sim. Ai, minha vizinha tinha dor de cabeça, tinha isso, eu também tenho. Não é bem por aí, né? Não. E nada também de querer chegar com uma revista lá e ver os dentões de alguém e dizer assim, eu quero meus dentes assim. Não é assim que funciona, porque cada um de nós somos seres únicos, né? Exatamente. Falando nisso, né, eu queria falar um pouquinho da parte estética. Se tiver que usar aparelho, o modelo metálico é a única solução? Eu sei que tem uma evolução muito grande hoje nisso também, né? Sim, hoje a gente tem os aparelhos invisíveis, que a gente chama, né? Como que é feito? A gente faz um escaneamento da boca e aí a gente vai fazer o planejamento do caso. Aí, ao invés de colar os bractes, a pessoa usa umas plaquinhas transparentes, tá? Aí a cada... Às vezes 15 dias, dependendo do caso, você faz a troca dessas plaquinhas. É dessa forma. Cada 15 dias. Depende do caso. Depende de cada caso. Mas já, além dos bractes metálicos, que são os tradicionais, né? A gente tem os bractes de safira, que são os brancos estéticos, né? Que a gente fala. E aí a evolução da parte do aparelho é essa, sabe? Só que assim, o aparelho não é estética. Né? Ele traz a estética como consequência. Sim. Né? Mas a principal função é devolver a função mastigatória adequada. Tá? É principalmente isso. Claro, às vezes a gente faz algum ajuste por estética, mas a principal função dele é devolver a mastigação adequada. Né? Perfeito. Reposicionar os dentes para que cada um cumpra a sua função ali. Perfeito. Eu já ouvi muito falar em relação às lentes, né? Esse novo formato também de correção dos dentes. As pessoas dizem, para que usar aparelho? Você vai lá, eles colocam todo o dentinho novo em você não precisa mais usar. Isso é verdade ou é mito? Eu penso que é mito, porque assim, se você pode colocar um aparelho, né? E ter os seus dentes alinhados, posicionados, mastigação correta para o resto da vida,
sem você precisar fazer um procedimento de desgaste de dente, né, para colocar as lentes. As lentes são maravilhosas quando são bem indicadas, né, para dentes que já têm bastante restauração, já estão... e também para quando você não precisa de muito desgaste para fazer ajustes estéticos, né? Porém, são coisas... Você colocar distintas. Um aparelho... São diferentes, porque assim, o aparelho é mais conservador, né? Você vai alinhar os seus dentes, vai colocar na posição correta, e se você fizer ali, usar a contenção, fizer a manutenção correta, você tem aquele tratamento para o resto da vida, né? A lente, por mais que dure muito tempo, com 15, 20 anos, provavelmente você tem que fazer a substituição, né? Elas podem fraturar ao longo do tempo e dependendo do caso, você tem que fazer um desgaste extremo no seu dente. Você está condenando o dente, né? Você não está sendo conservador. A lente se fala muito, ela é o desgaste o dente, e daí coloca aquela plaquinha em cima do dente. Vamos entender, né, que a gente precisa criar um espaço na boca para colocar a lâmina de porcelana, né? Que normalmente ela tem de 1 a 2 milímetros. Isso vai depender de cada paciente. Se é só um ajuste assim de formato, o detalhe pequeno, você não precisa desgastar muito. Tá. Porém, se você quer alterar a cor, se tem muita restauração, você precisa fazer um desgaste de 1 a 2 milímetros em cima do dente para poder encaixar essa estrutura, né? Então, precisa desgastar. Tá, perfeito. E se fala muito em uma resina, é isso que se fala? Hoje também veio já à frente da lente. O que é isso, doutora? Aquilo que a gente falou da questão do material, né? Com a evolução do material, a gente hoje tem resinas de estéticas maravilhosas que nos permite fazer, e essa está sendo uma grande tendência, né? Porque você consegue devolver a estética, às vezes fazer uma pequena alteração de cor só com resina, sem precisar promover grande desgaste no dente para poder melhorar, né, aí a estética bucal. Perfeito. Doutora Daniele, não acredita que eu vou contar para você, mas já são 9h11. Sério? Meus pacientes já devem estar me esperando. Exatamente, bora lá. O Billy está lhe ouvindo lá da Mundial. Manda um abraço. Oi, Billy, tudo bem? Ficamos esperando uma perguntinha sua aqui. Um grande abraço. Se tiver alguma dúvida aí sobre saúde bucal, a gente te espera lá na clínica para conversar. Ele disse que o filho dele colocou aparelho de porcelana e ficou muito bom. Fica lindo. Fica muito bonito. O Moacir contou que o Billy falou que o filho colocou um aparelho de porcelana e ficou muito bonito, né? É a estética, né? É o cuidar dos dentes, o sorriso. Isso traz pra gente também autoconfiança, né? Nossa, total. Hoje em dia a odontologia caminha lado a lado com a estética, né? A gente se preocupa muito com a função, que é o mais importante, porém você acaba devolvendo a estética junto, né? E aquilo que a gente falou quarta-feira, não existe você colocar uma roupa bonita, fazer uma boa maquiagem, se você não tá com um sorriso bacana, né? Você nunca vai estar completa, não se sente completo, né? Perfeito. Então, caminha lado a lado, função e estética. Para a gente fechar o nosso programa de hoje, doutora, eu queria que você desse um recado para os nossos ouvintes, se despedisse, desse um recado para os nossos ouvintes, quem acompanhou, tem suas dúvidas, para onde deve ir, aonde encontra a doutora Daniele Bonvin. Legal. Então, você que nos ouviu, ficou com alguma dúvida, tem algum detalhezinho aí que te incomoda, né? A gente está lá na Oralcim, na República Argentina 3883, pode agendar a sua avaliação pelas redes sociais, é só pesquisar Facebook, Instagram, Google, né? Coloca lá Oralcim Implantes, Oralcim Foz do Iguaçu, você vai nos encontrar. Mas se quiser ligar ou mandar uma mensagem é no 30 27 47 17. A gente está lá para esclarecer dúvidas, porque realmente a odontologia ela tem uma gama de assuntos que são enormes. As pessoas às vezes têm problemas que elas nem imaginam que têm, né? Então vai lá, a gente faz uma avaliação bacana, orienta, né? Porque a gente está aqui para isso, para trazer orientação, né? Prevenção de problemas maiores. E é o que a gente mais faz lá no nosso dia a dia. Perfeito. Quero agradecer muito a sua presença. Já deixo o convite aqui para uma próxima vez, porque a gente não falou de gengivite, erupções na boca, a herpes labial que a gente queria ter falado, a gente não falou.
A gente falou de muitas coisas, mas tem muita coisa a ser falada. Então fica o convite para uma próxima vez. Muito obrigada. Nosso bate-papo hoje foi com a doutora Daniele Bonvim, lá da Oral Sim. Que prazer, que bom te receber. Um beijo especial, um bom final de semana. Eu que agradeço. Bom final de semana para todos. É isso aí, para você que esteve em nossa companhia, esse foi mais um Medicina e Saúde. Próximo sábado, nova convidada, novos assuntos, sempre para trazer para você esclarecimento, tirar as suas dúvidas e, claro, te colocar dentro do universo do que está acontecendo na saúde. Um beijo super especial, bom final de semana, tudo de bom, fiquem com Deus e a gente se vê por aí. Tchau.